A paz do Senhor em Cristo Jesus. Domingo pela manhã vamos estudar mais uma lição bíblica de escola dominical. Estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E por consequente, domingo vamos estudar a lição número 9. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Nosso comentarista traz como textuário: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 29 e 19. Verdade prática: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos podem fazer essa leitura paulatinamente para que possam entender o que o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 6, nos traz essas verdades nesses versículos. A palavra-chave para esta lição é batismo. Mas antes de falarmos aqui do comentário, quero fazer alguma sugestão de alguns livros que nos dão subsídio para esta lição e para este assunto. Primeiramente, o livro Corpo de Cristo, do próprio autor da lição, pastor José Gonçalves, traz bons subsídios sobre este assunto. O livro Doutrina Bíblica também traz temas importantes sobre este assunto que estamos estudando, e não esquecendo da nossa declaração de fé. E aqui nós encontramos bastante subsídio para entendermos o que estamos estudando, ou o que iremos estudar praticamente domingo pela manhã. Nosso comentário é dividido em 3 tópicos, e o primeiro é pressupostos bíblico doutrinário do batismo. Neste tópico nós temos alguns subtópicos, e o primeiro subtópico é o batismo visto como sacramento, origem de um erro. Então, nessa parte da lição, nós vamos entender que não podemos entender o batismo como um sacramento. O nosso comentarista, ele traz aqui um significado de sacramento, e o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, no seu livro Dicionário Teológico, ele nos traz exatamente essa definição e quais são os sacramentos da Igreja Romana. Quando ele nos dá a definição aqui de sacramento: conjunto de cerimônias e ritos que, de acordo com a Igreja Romana, confere as graças divinas. No catolicismo, são 7 os sacramentos: batismo, confirmação, confissão, eucaristia, ordem, matrimônio e extrema unção. Então, para os católicos romanos, o batismo ele se inclui nessa definição de sacramento. Mas nós não entendemos assim, e temos a grata satisfação de estar estudando uma lição que nos dá esse esclarecimento. No segundo subtópico, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Então é importante que os nossos alunos possam entender que jamais é um sacramento, e sim uma ordenança. E sendo assim uma ordenança, deve ser obedecida de forma íntegra para que todos possam gozar do benefício do batismo em águas. O terceiro subtópico, o batismo deve ser administrado aos adultos. É outro ponto importante da nossa lição, quando o comentarista vai nos mostrar e vai nos ensinar que o batismo deve ser administrado aos adultos, jamais às crianças. E nós vamos ver, no decorrer dessa lição, o motivo pelo qual não devemos batizar a criança. E uma das principais o principal motivo é que a criança não tem a capacidade de crer. E o batismo, como vamos ver através deste comentário, era para os que criam no Evangelho. E traz também um segundo subtópico, que é o símbolo e o propósito do batismo. Neste tópico, o primeiro subtópico, símbolo do batismo, identificação com Cristo. Olha que coisa linda, que coisa bela.
O batismo por emissão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Na verdade, é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Você pode ver Romanos capítulo 6, do 1 ao 5. Desta forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir na água, onde havia sido submerso, retrata por precisão a edificação de Cristo com a ressurreição de Cristo. Dessa forma, verdade é afirmada na carta aos Colossenses, quando ele diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2 e 12. Então, esse comentário aqui e esses versículos nos provam exatamente o símbolo do batismo para o nosso conhecimento. O segundo subtópico, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Então, o batismo em águas vai servir para nós como um testemunho público, né? E aqui ele vai dizer o seguinte: no contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo a sua nova vida em Cristo. Isso aqui é de suma importância, porque o batismo vai servir exatamente para ser esse testemunho público. Não há espaço para indecisão. Aqui, o comentarista vai mostrar que aqueles que estão indecisos a respeito do batismo é um grande empecilho para o recebê-lo. É preciso uma convicção, é preciso estar bem instruído sobre este assunto, da importância do batismo, daí a importância do discipulado, para que as pessoas possam entender e ser motivadas através da explicação da Bíblia para pedir o batismo, né? Muito importante essa parte do nosso comentário. E finalmente a fórmula e o método do batismo. Nosso comentarista vai dizer que a fórmula trinitária do batismo. Essa palavra trinitária diz respeito à forma como Jesus ensinou que deve ser o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está ali a Trindade, para que nós entendamos que Jesus ensinou desta forma, né? Você pode ler Mateus 28 e 19. E no segundo subtópico, fórmula herética do batismo. Existem alguns grupos que até se dizem evangélicos, mas que fazem ou praticam o batismo de uma forma herética, né? Que não é da forma como Jesus ensinou. Alguns grupos batizam apenas em nome de Jesus. Este é um erro doutrinário, é preciso que nós entendamos que Jesus ensinou que deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por último, imersão, o método bíblico do batismo. Então não existe outra fórmula, outro jeito, outra maneira de se fazer o batismo, senão por imersão, como o próprio Jesus foi batizado por João Batista, por imersão, né? Mergulhando-se o corpo uma vez nas águas. Então essa lição nos traz grandes ensinamentos para este assunto. E para este comentário, quero trazer aqui a definição de ordenança, que é a palavra também que está inserida nesta lição. Podemos definir ordenança como um rito simbólico que põe em destaque as verdades centrais da fé cristã, que é a obrigação universal e pessoal. Então, isso é uma ordenança. Então, são essas práticas que nos vai entender que é uma ordenança, aquilo que Jesus ordenou. Agora, a definição do significado de batismo nas águas. Podemos entender assim: a expressão batismo no grego, batisma, é usada para definir tanto o batismo de João, Atos 1 e 5, 11, 16, 19 e 4, como o batismo cristão, Mateus 29 e 19. Tal termo advém do verbo grego baptizou, que quer dizer emergir, mergulhar, imersão. O significado de batismo em águas
na declaração de fé da Assembleia de Deus sobre o batismo em água, encontramos o seguinte. Por isso que é importante que eu sempre digo que este livro não é um simples livro, mas sim um documento das Assembleias de Deus. E aqui, sobre o batismo, nós encontramos o seguinte, capítulo número 12 da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, sobre o batismo em água. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo em água é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide e ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 29, 19. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé e no poder de Deus, que é a ressurreição dos mortos. Colossenses 2 e 12. Então está aqui a nossa declaração de fé, nos afirmando exatamente a importância de crermos no batismo como Jesus ensinou. E diante disso pode alguém fazer a pergunta, por que razão então Jesus se submeteu ao batismo? E aqui eu trago 4 razões para que nós possamos entender por que Jesus também foi batizado. Primeira razão, para cumprir toda a justiça. Como Jesus veio sob a lei, Gálatas 4:4, onde está escrito, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aqui nós temos que ver com clareza a palavra sob, não é sobre a lei, é sob. Sobre é por cima, sob é por baixo. Então Jesus veio sob a lei, submetido à lei. Teria de dar exemplo pela plena obediência à lei diante da nação israelita. Então Jesus deu um grande exemplo sendo batizado para que também outros pudessem assim fazer. A segunda razão, para se identificar com os pecadores. Embora Jesus não necessitasse do arrependimento, 1 de Pedro 2:24, foi batizado como nosso representante, assim também como nosso representante seria crucificado. Olha que coisa linda, né? Ele foi o nosso representante, ali sendo um exemplo para os pecadores nesse sentido, e também foi nosso representante quando enfrentou a cruz do Calvário. Terceira razão, para confirmar e anunciar o seu ministério. Assim como o batismo representa o fim de uma velha para uma nova vida, o batismo de Jesus também representa o fim de uma vida normal, de um simples carpinteiro, Mateus 13:55, Marcos 6:3, para tornar-se um homem público e dar início ao seu ministério, com uma missão específica sob o poder do Espírito Santo. E é importante notar que nenhum dos evangelhos nós encontramos Jesus operando milagres antes do início do seu ministério. Então, é importante ter isso em mente. Ele só começa a fazer milagres depois do seu ministério. Então, o batismo seria a confirmação do seu ministério. E por último, e quarta razão, para confirmar a autoridade de João. Ao ser batizado por João, Jesus queria confirmar, também pelo exemplo, seu ministério de João proveniente do céu. Mateus 21:25. Jesus estava demonstrando que reconhecia a autoridade e missão de João Batista. Então, esta lição vai nos trazer muitos ensinamentos e nós, alunos, professores, superintendentes, ensinadores da escola dominical, temos essa grande oportunidade de uma vez mais aprender sobre este assunto que é uma doutrina da igreja, o batismo em água. Que possamos ter boas aulas domingo pela manhã e assim que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.